Ô, Múcio, para você começar, você tem que tirar do mudo aí. Vou atender o Mauro aqui, pera. O Múcio está no mudo aí, né? Então, agora estão me ouvindo? Ah, voltou. Ok. Ô, gente, desculpa aí, viu? A pequena falha técnica. Então tá. E aí, posso iniciar? Estão me ouvindo? Tá dando. Estão me ouvindo? Tá dando falha aqui, eu tô meio. Bom, então, gente, nós vamos continuar aqui na página 33 para 34, onde nós paramos, né? Aqui com o estudo da. Falamos de Lombroso, né? O criminoso nato. E ele os seus estudos valiosos, não só com a contribuição dele para a escola clássica do direito penal, mas também me chamou muita atenção a citação de Lombroso num livro dessa magnitude, um livro espírita dessa envergadura. Eu fiquei, de fato, muito curioso e fui buscar, né? E, de fato, Lombroso teve uma pena que não foi na escola acadêmica aqui da Terra, não foi, pelo menos com a minha experiência, ele não foi tão homenageado como deveria, né? Mas tudo bem. Aí, nós paramos aqui, ó. Vou voltar um pouquinho só para... Tenho minhas atribuições com os desequilíbrios mentais. Todavia, meu esforço maior, ultimamente, desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Essa é a parte muito importante, porque o estudo vai trazer aqui para nós que, por mais que haja o tratamento que tem que ter do psiquiatra e das intervenções, mas é muito importante a inspiração que vem do alto. Obrigado, gente. Muito importante a inspiração que vem do alto e que, de fato, não basta só as pesquisas médicas, né, que nós estudamos Freud e tudo, mas se elas fossem jungidas, tanto a pesquisa médica com o auxílio espiritual, se os psiquiatras adentrassem nessa seara, seria excelente, aí seria ótimo, né? Então, prosseguindo. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos terminou o processo da desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir a restauração perfeita aos alienados com a ficha reconhecida, embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral da porcentagem possível dos enfermos. Muito doente, né? Antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro da psiquiatria poderia ter sido providencial e eficiente. Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos diretamente o médico bem intencionado para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortadora e o carinho restaurador. Aí aqui ele já veio, né, esclarecendo aí, ó. E aí ele responde: incalculável número de pessoas permanece no plano carnal, tentando a solução dos profundos problemas relativos ao próprio ser. Múcio. Sim. Qual página que você está? A página 34, lá em cima. Lá em cima. Tá, obrigada. Nada. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui. Você quer que repete alguma coisa aí? Não? Relacionando as conclusões dos tratadistas humanos, cujos pontos de vista divergem nos pormenores
temos na esfera de aperfeiçoamento terrestre 5 classes de psicoses. Aí, eu peguei essas classes e dei a definição, porque aqui ele fala das classes, mas ele não traz a definição, né, no livro. Então, ele cita aqui, ó, a paranoica. O que é paranoica? É distúrbio mental em que alguém pensa ou suspeita errada e obsessivamente que outra pessoa está tentando o prejudicar. É o famoso paranoico, né? Mania de perseguição, né? O outro, perversa. Aí vem trazer para a gente aqui, ó. Aquele que tem má índole, que tem tendência a praticar crueldade, malvado. Ô, gente, isso aqui é uma pesquisa muito rasa, viu? É só mesmo para não passar batido, tá? Porque se vou pesquisar isso aqui, não vou acabar isso tudo, não. Aí vem a outra aqui, ó, mitomaníaca. Mitomaníaca é hábito de mentir ou fantasiar desenfreadamente. Isso aqui, deixa pra lá. Aí tem a ciclotímica. Ciclotímica. Ou transtorno ciclotímico. Transtorno de humor em que a pessoa experimenta momentos de depressão ou euforia subitamente. A ciclotímica, né? Agora, por fim, tem a hiperemotiva, que é o excesso de emotividade. A pessoa hiperemotiva, né? E aí ele continua, ele prossegue aqui. Englobando, respectivamente, a mania das perseguições e o delírio de grandezas, os desequilíbrios e fraquezas de ordem moral, a histeria e a mitonímia, já foi dito aqui, os ataques melancólicos e as fobias, que é medo, né? E crises de angústia. Eu tenho só a fazer aqui. Oi? Tem coisas aqui citadas que não se tratam de psicoses. Tá? Por exemplo, histeria não é psicose. Né? Mitomaníaca não é psicose, a não ser que seja delírio. Mas acho que isso não tem relevância aqui. Né? São transtornos psicológicos e, como tal, devem ser encarados. Né? Não é minha área, então eu não vou dar pitaco. Eu estou só me atendo à leitura aqui do que o autor trouxe e com as, como diz o Bolsonaro, dá um Google aí, as definições aqui, tá? Assim, então, para quem é o estudioso da área, igual eu falei, se for pegar cada um desses aqui e tal, e estudar, aí tem material demais, mas o objetivo do estudo, né, não é esse. Bom, então, seguindo aqui. O interlocutor sorriu, fez uma pausa e continuou. Esta a definição científica dos nossos amigos que, como nós outros antigamente, só possuem o recurso de diagnosticar e analisar as minudências anatômicas. Veja bem, olhando por um lado material, ele responde aqui, ó, que, ó, essa definição científica dos amigos que, como nós outros antigamente, só possuem o recurso de diagnosticar e analisar as minudências anatômicas, né, da compleição física, né, e do espectro das doenças, né? Mas, aqui eu ouso dizer que muito mais é a parte espiritual, né, que vai falar aqui para frente. Podemos seguir? Aí ele fala aqui, olha, que eu achei super interessante. Arabesco... Posso só fazer? Pode? Porque Freud era neurologista, né? Então ele pesquisou muito o cérebro. E no cérebro ele não achou anatomicamente nenhuma deformidade que justificasse tantos sintomas, né? E ele sempre no processo de tentar uma cura, e aqueles pacientes todos com sintomas aparentemente neurológicos,
e ele não tinha resposta. Até que o pai de uma menina não, uma jovem de aproximadamente 20 anos, que na literatura recebeu o pseudônimo de Ana O, ela tinha uma tosse horrorosa, que ela não dormia, ela não podia comer, ela não podia fazer nada por causa da tosse. Ela não tinha sossego, ela não tinha paz por causa dessa tosse. E Freud não sabia o que fazer com aquela tosse. Aí ele começou a conversar com ela. Ele saía para fazer caminhadas e conversava com ela. Essa foi a primeira paciente do Freud tratada e curada pela palavra. Porque no ela falar aleatoriamente o que viesse à cabeça dela, sem nenhum compromisso de diagnóstico, Freud foi rastreando o verdadeiro núcleo daquela tosse, que era histérica, né? E aí veio a cura da Ana O. Foi o primeiro, através da Ana O, que ele descobriu a cura pela palavra. Tá bom? Só a curiosidade mesmo. Obrigado, muito bem colocado. Aí ele prossegue. Arabescos de ouro sobre a areia do Saara. Olha que interessante isso. Não tornariam o deserto menos árido. Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. O que eu pude apreender dessa parte aqui é que, vejam bem, vamos fazer aqui um processo de comparação. O que é arabesco? São aqueles adornos, né, de ouro, aqueles adornos que tinha antigamente, aquelas cadeiras toda trabalhada e tal. Então, imagina vários arabescos de ouro ali no meio do deserto do Saara, comparado a um cantil de água. O que o camarada vai fazer com aquele arabesco de ouro todinho no deserto do Saara se ele não tiver água? Então, ele trocaria todo esse ouro e até mais por um cantil de água, né? Então, e aí a gente faz esse parâmetro, estabelece um parâmetro para que vem, isso é muito profundo, eu não vou ficar delongando isso aqui não, que é muito profundo, penso eu, e aí a gente faz uma espécie de comparação com a vida material e a vida espiritual, porque a gente ainda é muito materialista, eu falo por mim, né? Eu estou lutando, estou trabalhando para melhorar meu lado aí, mas ainda né? Então, hoje eu dou valor a muita coisa, assim, a coisas que realmente eu entendo que tem valor. Ainda tem. Tem, estou muito materialista. Mas é aquela velha história. O que adianta? Você tá novo, você trabalha, aí chega na idade, trabalhei, você junta dinheiro para depois você gastar com o quê? Com médico, com remédio, com isso, com aquilo. Então não adianta, né? O Ezequiel uma vez me falou, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Depois que eu fui analisar isso e tudo profundamente, falei, nossa. Então assim, a gente perde muito tempo com bobagem, com materialismo, com egocentrismo, com querendo acumular coisas e não sei o quê. Aí, esse arabesco de ouro aqui, eu falei, nó, o negócio é profundo demais. Bom, ele fez essa comparação, né? Mas aqui, trazendo para o estudo, aí ele fala, ó, os arabescos de ouro sobre a areia do Saara, né, não tornariam o deserto menos árido. Beleza, nós já conversamos. Aí ele vem, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. Aqui já no campo da psiquiatria, né, nós vamos ver mais aqui para frente que muito quadro é tão perigoso, tão isso aqui tem que tomar um cuidado tão grande com isso, que a gente olha isso superficialmente, né? Mas acontece que isso aqui é muito profundo. A psiquiatria ela pode atingir a qualquer um de nós. Eu tenho visto
até chato comentar, mas casos aqui pertinho de mim, aqui de casa, gente suicidando. O camarada construiu um prédio aqui, parou até a construção avançada, aí a obra parou, não sei o quê. Depois eu fiquei sabendo, não, o pessoal da oficina comentando lá, que o sujeito suicidou por conta de travou uma separação com a mulher lá, e foi não sei o quê, e suicidou. Quer dizer, então, assim, temos que estar atentos, vigilantes, porque não podemos jamais colocar as coisas materiais acima das coisas espirituais. E o relacionamento interpessoal, familiar, não é à toa que nós estamos encarnados na mesma casa, com as mesmas pessoas. A gente tem que tomar cuidado, não deixar dar forma, dar volume, não. A gente tem que ir devagar, talhando. Então é isso aí. Era o que eu queria falar. Não sei se eu saí fora um pouco, mas era isso. Bom, aí ele continua. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessam a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetram o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. Eu até fiz uma pequena pausa aqui, porque eu lembrei, gente, que eu tenho um irmão carnal mesmo, ele é até interessante, ele de vez em quando ele tá meio sumido, de vez em quando liga aqui para falar com a Cláudia, ele começou a ir lá no centro. Ô, Múcio, você tá tampando o microfone de algum jeito que tá abafando. Vê se melhorou aí. Melhorou? Melhorou? Tá mudo. Tá mudo, Múcio. Deu? Acho que tá com mau contato seu cabo. Agora deu? Agora deu. Eu tirei esse trem, pronto. Ele ouve vozes e tal, e aí ele já fez uns tratamentos psiquiátricos aí e tal, mas ele é teimoso. Pensa num camarada teimoso, é ele. E ele já foi lá, aquela senhora, como é que chama, mãe da Beth? Dona Odete. Ele começou um estudo com a Dona Odete lá, e toma um livro para você e tal, mas ele não tem persistência com nada e tudo. E aí, quando aperta, aí ele liga aqui. Que eu tô ouvindo muitas vozes e tal, não sei o quê. O problema dele é espiritual. Nós já conversamos com ele e tudo. Então, assim, muito me preocupa, porque se a pessoa não tomar cuidado, isso vai à loucura, né? Então é isso. Eu tenho uma coisa importante para falar. Sim. Que é essa última frase aqui: precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita. Isso é muito importante, porque a psiquiatria, a medicina não levam isso em consideração, né? Porque perante a medicina, todo transtorno psíquico é desta vida, né? Foram traumas, foram coisas que aconteceram nesta vida. E aqui a gente tem um outro conceito, né, de uma personalidade congênita, que, segundo eu entendi, né, traz um perispírito já marcado por traumas e vivências conflituosas de outras vidas, né? E aqui vem a luz no final do túnel, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetrem o coração. Então, isso é um bálsamo, né? Porque a gente está num processo gradativo de evolução e de melhora. Sim. Isso restaura a esperança no eterno futuro, revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. Eu acho isso assim muito belo e muito importante, porque, pelo menos para mim, é um novo conceito. Queria só ressaltar isso. Bacana. É isso mesmo.
É que aqui para trás nós até falamos, né, que sobre quando nós falamos dos neurônios e do perispírito, né? Então fica gravado no corpo perispiritual, né? E todos esses complexos de inferioridade, recalque, libido, imersão do subconsciente, voltando lá um pouquinho, né? É um porão dilatado de lembranças, repositório de emoções, desejos, impulso de tendências, de realizações passadas, né? Então, isso tudo vem de encarnações e tal, e a providência divina é tão maravilhosa que ela nos oportuniza, porque o que acontece? A reencarnação, depois que eu entendi isso, porque eu achava que morreu, acabou, pronto, né? Mas não é bem assim, né? Nós estamos aqui para progredir espiritualmente, principalmente. Então, nós temos que, enquanto estamos a caminho, tentar fazer um hoje melhor do que o ontem. Porque cada dia a natureza não dá saltos. É um passo de cada vez. Cada dia, um dia. Isso eu aprendi agora recentemente, né? Então, a gente tem o dever, que tudo nos é ofertado. Agora, basta nós sabermos colocar em prática e usar o que nos é ofertado. Então, nós temos que, enquanto nós estamos a caminho, procurar nos melhorar. E assim a bênção da reencarnação. Porque senão a vida não teria graça, né? Você nasceu, viveu, morreu e pronto, né? Então é isso. Bacana isso, observação. Na reunião mediúnica passada, eu dei passividade para uma pessoa que foi um soldado romano. O Vicente até comentou esse caso aqui. E ele cometeu atrocidades enquanto soldado romano. E quando ele se manifestou, eu pude sentir toda a angústia. Ele falava que estava sendo torturado, e pedindo pelo amor de Deus para deixarem ele em paz, que o corpo dele já estava em frangalhos, que ele estava destroçado, que o espírito dele estava quebrado. Ele falou exatamente isso. Não é só o meu corpo que está quebrado, meu espírito está quebrado. E depois que eu fui ver, não tinha ninguém torturando ele. Ele se torturava. Porque tamanha era o horror, a culpa dele, por uma coisa que ele não lembrava o que era. Ele sabia que tinha cometido uma coisa muito violenta, mas ele não se lembrava. Aí o Vicente, que encaminhou ele para rever a situação, foi quando ele visualizou o que ele tinha feito. E aí ele foi como se ele fizesse uma catarse e expurgasse aquilo tudo dele, como se alguém que vive numa tensão muito grande e que passa o perigo, ele relaxa. Essa foi a sensação, né? Então, são coisas que você traz através de vidas e vidas e vidas e vidas, né? E que você vai tendo oportunidade de resgatar, não só no processo reencarnatório, mas no mundo espiritual também. É oferecida essa oportunidade, né? Sem dúvida. É isso mesmo. Mais alguém quer falar? Então pode seguir. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da Terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo o remédio e efeito salutar. Faz muitos séculos, afirmou Plotino, que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que, se a alma comete faltas, é compelida a expiá-las,
padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos a fim de reiniciar suas provas. Aqui que interessante, tá vendo? Veio aí encaixando naquilo que você falou aí, ó. Falta desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade, o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e da eternidade da alma, do débito contraído e do resgate necessário em experiências e recapitulações diversas. Aqui fecha, né? Porque olha só esse finalzinho. Falta, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito contraído e o resgate necessário em experiências e recapitulações diversas. Ele vem aqui fechando aí com chave de ouro nesse ponto aqui, porque ele resumiu tudo, né? Então, olha que legal, a gente tem tanta oportunidade, quando a gente passa a entender isso, a gente começa a ver a beleza que é, e quão a misericórdia divina tão... carrega a gente no colo, né, Sô? Porque, igual, por exemplo, se eu soubesse, deixasse eu saber de tudo que eu fiz, eu ia ficar louco. Eu ia endoidar, né? Mas então, a gente não pode. Aí, por isso que a misericórdia divina é tão bondosa conosco, que nos oportuniza mais uma encarnação, o esquecimento das faltas passadas e a gente nos melhorar, né? O tamanho eu entendi. da responsabilidade, né? Deu A pique nossa aí. responsabilidade é enorme. Sim. E mais responsável ainda, porque é o seguinte, quando a gente não sabe, a gente erra por ignorância, porque não sabe. Agora, quando a gente já lê, já tem as obras, tem certo conhecimento, já tem anos que está na casa espírita, palestra, o palestrante, coitado, vira até noite lá para dar uma palestra e estudando para vir ali mastigar para a gente. Então, eu que já assisti muita palestra, eu tenho tudo aqui a piada do doido, mas não vou falar não. Aí, o que acontece? A gente... olha que bacana. A gente tem as informações. Então, não nos é dado mais falar, estou errando. Não, já está errando por ignorância. Não é por ignorância, não. É porque você quer. Aí o negócio é diferenciado. Nós não vamos, vai pesar na mesma balança que o outro lá que não sabe nada, não. Aí que a gente tem que tomar cuidado. Não dá para ficar mais vacilando à toa, não. Moço. Oi? Inclusive, às vezes o Ezequiel sempre comenta com a gente, né, que nós precisamos, digamos assim, desenvolver as nossas asas, né? E são duas asas para a gente conseguir voar, parar de rastejar. Uma delas seria o amor, uma asa que é o amor, e o outro é o conhecimento. Se você desenvolver só o amor, não adianta, você fica capenga, você não consegue voar, né? E se desenvolver só o conhecimento, da mesma forma. E o interessante é que, às vezes, a gente pensa em desenvolver apenas o intelecto, o conhecimento, e esquece o lado do amor. E vice-versa, né? E, às vezes, a gente acha também que somente amando a gente consegue ajudar muitas pessoas, e nem sempre isso é possível, né? Ô Wilker, você tocou no assunto aí, vocês vão me permitir fazer um comentário brevezinho? Que olha só, que legal e relevante isso aí que você falou. A questão é a seguinte, eu não vou citar nome, então eu posso falar, é até parente meu. Virou bispo, e é bispo, um negócio ponto da igreja lá e tal. Muito bacana o negócio, bacana mesmo. Estuda, conhecedor, foi espírita há mais de 30 anos, ele foi espírita. Depois do hora para outro virou a casaca lá e tudo bem. Isso é escolha dele, ele que sabe. Mas aí eu fico vendo, o que acontece? Igual você falou aí, duas asas. Agora, o que adianta o camarada ser uma biblioteca ambulante, que saber demais da conta, sabe muito, ele sabe muito. Só que ele fez assim, ó,
Uma vez ele veio falar, ó, esse negócio de espiritismo, isso aí. Aí eu fiquei calado, deixei ele falar. Mas aí o que acontece? O que adianta o camarada só ter aquele conhecimento e tal, mas se ele não pratica o amor sem caridade, adianta não. Adianta não. Então, o negócio é relativo isso aí. Ah, relativo não, é muito sério até, né? Porque aí vai chegar do lado de lá querendo cobrar os títulos. E do lado de lá não tem esse negócio de título, não. Né? Cadê as obras que fez? Cadê a fraternidade? A verdadeira mesmo? E aí que tá. Né? Então, o negócio é muito sério. É por isso que é muito bonito. O sujeito sabe muito e fala bem para danar, sabe muito, mas não pratica isso aqui de caridade. Moço, o Ezequiel, eu não sei se foi semana passada ou a outra, que ele perguntou quantas árvores a gente já plantou. E é assim, se a gente for pensar, né, quanto de recurso a gente consome e o quanto que a gente dá em troca, né, igual você falou, em obras, né? Então, tem até uma história de um eu não sei onde que eu vi isso, que não sei se era a mãe ou a avó de um rapaz que estava muito decepcionada com ele, porque ele estava fazendo nada, nem estudando, nem trabalhando, nem nada disso. E pediu para a espiritualidade ajudar. E aí, num desdobramento, eles mostraram o quanto que ele já tinha gastado de água, de recursos, né, de animais que ele já tinha consumido e tudo mais, e não fez nada, absolutamente nada em troca. Na hora que acordou, ele deu uma sacudida no corpo, né? Então, assim, essa questão das obras, eu acho que é bem por aí. É tipo, o quanto eu estou retribuindo aquilo que eu já recebi, até por sem merecer, né? Só por existir eu estou recebendo e quanto eu estou fazendo para ajudar aquilo e retribuir, recompor, né, aquilo que eu estou gastando. Né? Então, é por aí. Ô, Aline, a coisa é tão séria que isso aí eu falo, porque o Vicente já explicou isso pra gente e tudo. Eu sou bom de ouvir e gravar as coisas. Todo recurso, ele vai ser cobrado. Nós temos, não pagamos as contas. A conta chega. Agora, como é que nós usamos nosso recurso? Eu entro para debaixo do chuveiro lá e fico lá meia hora, tá, a CEMIG rodando e a Copasa rodando. Não é bem assim. Né? Então, nós temos que ter responsabilidade com as coisas. E alimentação, não desperdiçar. Sabe uma coisa que ele falou também, que me deixou assim, bem alerta, que você falou do negócio do chuveiro aí, do banho, que ele virou e falou assim, estava fazendo a conta lá do medicamento, junto com o Plínio lá, de quanto que ele ia gastar, ele falou, não vou botar 60 ml não por causa disso, porque você está desperdiçando 20 ml. Olha isso. Desperdiçando 20 ml é muita coisa. Aí eu falei, nossa, se 20 ml é muita coisa, vamos pensar no banho que a gente toma. Pois é. Você acostumar para a quantidade de pessoas faz muita diferença, né? Oi? 20 ml em várias pessoas faz Sim, muito. mas mesmo assim, a gente não leva em consideração, a gente acha ínfimo 20 ml, e não é, entendeu? O nosso grande problema é porque nós achamos que os recursos que nos são oferecidos, né, eles nunca acabam. E, além disso, nós criamos a ideia de que nós estamos pagando. Nós estamos pagando para quem? Porque, na realidade, é o seguinte, tudo que está aqui na Terra já estava aqui quando nós aqui chegamos. Então, na realidade, os homens se intitulam proprietários de tudo, né? Eles se intitulam proprietários e aí passam a vender aquilo que, na realidade, se você parar para pensar, não pertence a eles, né? Nós estamos pagando para um intermediário, mas a fonte lá não é inesgotável. Sim. Então, assim, é por isso que a gente realmente tem que... Eu sou um cara... Eu procuro ter, assim, muita responsabilidade no que eu estou usando, né? E luz, água, tudo. A gente tem que ter esse bom senso, porque você para assim, igual você citou aí,
você toma um banho de meia hora, de 1 hora, né? Agora, você calcula isso, pode às vezes um dia ou outro acontecer, mas você faz isso todos os dias, 365, você multiplica isso aí por 80 anos, 90 anos, quanto de água que você gastou que dava para 10 pessoas tomar banho. Então, porque é o seguinte, depois que você toma banho, aquela água sujou, ela caiu lá no Arrudas. Então, assim, a gente tem... Um dia eu escutei isso do Ailton. O Ailton vive de fazenda, né? Ele trabalha, ele mora na fazenda. E ele virou e falou um negócio que eu concordo com ele. Ele fala que a culpa toda é do desmatamento. Mas que nós esquecemos que nós, por exemplo, nós somos milhões. Você imagina São Paulo, 20 milhões de pessoas defecando, sujando a água, jogando tudo isso e isso tudo voltando para os rios. Então, gente, é um troço assim... bom, e aí a culpa fica só lá de quem desmatou, de quem cortou um pau, de quem, né? Então, eu acho isso muito interessante, essa visão. Porque, assim, eu também que vim do mato, né, que tenho a oportunidade de estar observando como é que funcionam as coisas. Então, ontem eu vi uma crítica que eu achei muito interessante, independentemente de ideologias, mas o cara falando o seguinte, tá esse blá 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 aí todo por causa essa conversa toda por causa da, como é que chama, da capivara, né, da Filó. A Filó foi presa, foi tirada do camarada lá, que já cuidava dela, que tinha uma razão para estar com ela, né? E realmente, hoje, não existe mais segredo. Aí o camarada veio e fez uma crítica muito interessante. Então, ele fala do peso da mão do Estado. Então, que para algumas coisas, o Estado tem um peso violento na hora de usar as mãos. Então, ele fazendo um comparativo, né? Que recentemente o André, que é um dos grandes traficantes que tem no Brasil, o advogado reclamou a devolução de uma aeronave que estava presa, que inclusive usada pela polícia de São Paulo, e que a justiça determinou, né, a liberação, né, dessa aeronave. E que a pobrezinha da capivara que estava lá, tendo sua vida tranquila, sem nenhum problema, que ela não estava presa, que esse aqui é o detalhe, né? Aí o peso da lei vem e prende a capivara. Então, ele fazendo um comparativo. São dois pesos, duas medidas. 2 pesos e 2 medidas. Então, assim, a gente precisa de trazer isso para o campo da nossa ação, né? Porque, assim, depois que você começa a entender como que funciona verdadeiramente as coisas dentro de uma visão espiritualista, cara, tudo muda. Ou então aí você está se enganando. O detalhe é esse. Porque não tem como voltar para trás, né? Quando eu começo a entender que tudo é energia, tudo que eu estou pensando, tudo que eu estou lançando, eu estou contribuindo para a melhoria do planeta, para a destruição do planeta pelos meus pensamentos, pelas minhas ações e atitudes, bom, eu tenho que dar uma parada e pôr isso em ação. E Jesus fala isso. A fé sem obras é morta. Ou seja, não adianta só eu pregar. Eu tenho que ter atitude. Bom, gente, então vamos seguir. Aí o Barcelos prossegue, né? Perdão. Barcelos calara-se por instantes e eu lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão, possuía ele o título de assistente, porque não era um simples irmão auxiliador, mas profundo especialista no assunto a que se dedicara fervoroso. As conversações dele valia por um curso rápido de psiquiatria sob novo aspecto, que me cabia aproveitar em benefício próprio para as tarefas marginais do serviço comum. Aí ele prossegue aqui, ó. Ouvindo-lhe as considerações, reconheço que os missionários do bem, onde se encontrem, é sempre um semeador de luz. Aí o Vicente falou, está aqui, ó.
Ele, porém, pareceu não ouvir minha referência elogiosa e prosseguiu noutro tom após longa pausa. Olha que bacana, né? Que o verdadeiro espírita mesmo e tal, ele não se envaidece, né? Aí ele não se envaideceu aqui, ele teve um elogio, mas ele, ó, ficou na dele, né? E tal, e ele foi com coisa, porque o tempo é muito importante. O tempo lá, ele é assim, milimetricamente aproveitado, não se perde tempo, né? Um segundo lá é valioso demais. Aí ele prossegue. Mata o tempo, né, Múcio? E Justamente. nós aqui matamos o tempo. Matamos o tempo. E no mundo espiritual, eles aproveitam cada segundo. Cada segundo, né? Então, assim, e é bacana demais isso aqui. A gente, cada pedacinho que você vai lendo aqui, você vai, né? Muito bacana. Aí ele fala, o meu amigo examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Olha só, a questão aí, tá vendo? Já voltada para a questão aqui da a obsessão, né? Pisamos no momento outro solo. Então aí já referimos-nos às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros do plano evolutivo, no círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia. Aqui que fecha, mora a questão, né? Porque é aquela sintonia. Se tem simpatia, bacana, mas se tem antipatia, aí começa, né? E aí começa a ficar mais difícil, né? Vemos a paisagem das obsessões transferida no campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Nossa, isso aqui é de uma profundidade danada, porque é aquele negócio, né? Se não tomar muito cuidado, dentro do próprio lar da gente aqui, a gente vai à falência, viu? Aí ele prossegue. Os antagonismos domésticos, que os antagonismos, no caso, é a incompatibilidade, né? A incompatibilidade doméstica, os temperamentos aparentemente inconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência conduzida a recapitulações retificadoras do passado distante. Então, é por isso que tá tudo certo, como diz Ezequiel, tá todo mundo, cada lar, tá tudo certo ali, né? Foi feito para reajuste, né? Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram, passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmos, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade. Olha que interessante isso aqui, né? Muitas das vezes a pessoa tem aquele complexo de inferioridade, mas vai ver são reminiscências passadas, né? Identificando em si questões e situações íntimas, inapreensíveis aos demais, o espírito reencarnado que adquire recordações, não obstante menos precisas, do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. Eu faço uma pequena pausa nisso aqui, porque tem espírito que sai daqui do plano material tão complicado que quando ele chega no plano espiritual,
ele traça uma teia tão complicada porque ele pode chegar à loucura. Eu estou falando isso aqui, gente, porque tem um irmão que desencarnou, o Vicente conhece ele muito, Marcílio era advogado e tudo. Ele tinha tanto problema aqui no plano, né? Era um sujeito bom de mexer, bacana e educado, etc. E tudo, mas tinha problema demais da conta. Nossa Senhora. Ele acumulou muito ouro aqui na Terra, né? Aí depois o negócio da zebra. E teve três uniões e tal, que negócio todo. Então, assim, ele desencarnou numa situação muito complicada. Hoje até não sei qual a situação dele, mas ele estava à beira de uma loucura mesmo, lá no plano espiritual. Porque ele foi muito rápido e tal. Enfim, que a gente vem aqui nesse plano com um traçado, né? E se a gente começar a inventar muita coisa e começar a complicar muito a situação, chega num ponto que nós vamos ficar doido mesmo. E chega do lado de lá, já ser tratado, tanto problema que tem que ser tratado lá no plano espiritual na qualidade de louco mesmo. Então isso aqui me fez lembrar isso aí, sabe? E nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma porcentagem cada vez maior de possíveis alienados aqui, ó, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas, que a seu turno se conservam em posição oposta à verdade, presos a conceitos acadêmicos e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Aí aquela história, né? Eles são muito valiosos, claro, os psiquiatras, os neurologistas, etc. Eles são, aqui fala, né, quando ele está bem intuído, quando ele está bem intencionado, ele recebe a intuição. Agora, se ele está com muita vaidade e ali ele quer aplicar, ele está cético, ele não acredita em mais nada, senão na literatura ali que ele estudou, etc. e tal, ele não está aberto ao campo para receber as intuições e etc., aí explica aqui, né? Fica um pouco complicado, né? Esses, em particular, são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais. Aí, no caso aqui, o Barcelos falando, né? São vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos de loucos incipientes, né, loucos iniciantes, prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ao leito ou do leito de enfermidades ignoradas. Ou seja, né, aqui no caso, se não tratar a tempo, porque se tiver no início e fizer um tratamento psiquiátrico ali e tal, tem boa chance de melhorar o quadro. Agora, se for deixando, aí são sérios candidatos aqui a piorar a situação, né? Eu entendi diferente. Eu entendi que essas pessoas, quando tratadas pela psiquiatria tradicional, essas são candidatas a uma enfermidade crônica e a leito de hospital. Eu acho que ele está fazendo uma severa crítica aqui à psiquiatria tradicional, ainda que bem intencionada. É isso mesmo? É isso mesmo. Ele está fazendo uma crítica aí, por quê? Porque, na realidade, é o seguinte, o mundo espiritual faz de tudo para ninguém chegar à loucura. Porque quando você atinge a loucura, é como se você gerasse nos seus neurônios queimas difíceis de reparação. E, inclusive, assim, pelo que a gente sabe, essa recuperação ela leva, inclusive, alguns séculos reencarnatórios.
O espírito precisa nascer e renascer com algumas deformidades físicas, só com o objetivo de recompor a parte física, dos neurônios e da questão nervosa, dos feixes nervosos. Então, é realmente complicado. Então, se a gente observar, você pega, por exemplo, os hospitais psiquiátricos que têm tratamento espiritual, a cura, ela acontece. Eu não sei se vocês já ouviram falar da doença do pêssego, né, que é o fogo selvagem. Existia um hospital que tratava do pêssego lá em Uberaba, que a dona lá, a diretora lá, chamava Dona Maria Aparecida, que eu tive a oportunidade de conhecer. Vinha gente do mundo inteiro tratar do fogo selvagem lá, ficava internado lá, às vezes 1 ano, 2 anos, e para tratar do fogo selvagem. Mas quase todo mundo que entrava para tratar lá, ele saía curado. E eu tive a oportunidade de visitar doentes do fogo selvagem no Hospital da Santa Casa de Misericórdia aqui, onde eu não vi a cura de ninguém pelos remédios que eram usados. Né? Eu e Estela, a gente tinha um grupo que a gente fazia visita lá no fogo selvagem, que era uma ala bem reservada no Hospital da Santa Casa. E que é um troço horrível de ver. A pessoa, se olha para ela, ela está toda esturricada. É igual quando você joga uma carne dentro do fogo e que ela empretece e ela fura como se fosse um vulcão. E fica a ponta toda preta. O corpo fica todo daquele jeito, todo esturricado. É muito feio. E a gente teve a oportunidade de cuidar. E isso é o seguinte, é crianças, é adultos. A manifestação não tem idade, não. É uma prova difícil. E, então, lá com a Dona Aparecida curava, né? Então, você vê que era uma doença extremamente espiritual. Era uma enfermidade espiritual. Deixa o Múcio terminar aí. Aí ele fecha aqui falando que falta a água viva da compreensão e da luz mental que revela a estrada da paciência e da tolerância em favor da redenção própria. Então, é chave de ouro, né? Paciência e tolerância. Ele vem nos trazer aqui, né? E prossegue assim: são muito semelhantes aos casos angustiosos. Aí o assistente sorriu e falou: ó, meu caro, a extensão do sofrimento humano nesse sentido confunde-se também com o infinito. Aí o Barcelos teve que parar porque ele foi obrigado lá a atender a campainha e ele tinha que atender. Então era isso. Mas aqui, isso aqui, a hora que ele fecha aqui, ó, a extensão do sofrimento humano nesse sentido confunde-se com o infinito. Nossa Senhora, é preocupante, né? Muito preocupante. Então, assim, eu não tinha, depois, engraçado que eu fui, vocês me deram a oportunidade de ler esse capítulo aqui, e tudo, eu não tinha noção da profundidade, porque não é minha área, né? A profundidade que é essa questão e a seriedade com que a gente tem que encarar isso aí e tudo. Mas tudo, como diz Ezequiel, tá tudo certo, né? Tá tudo na providência divina. Mas nem por isso vamos deixar de lado, né? E vamos observar e tal. E só nos resta ser pedido, tudo, fazer uma prece e tudo, né? Por essas pessoas. Inclusive, a Estela me lembrou que quando a gente esteve em Uberaba, que nós fomos lá visitar, conhecer o hospital lá, o Chico tinha falado para a Dona Aparecida que um dos pacientes que estava lá, que era um jovem, era o Mussolini. Todo o cara, a gente teve a oportunidade de ver, ele ficou abobado e todo esturricado, sabe? Não, era. Eu estou falando que ele tinha uma deformidade física além do fogo selvagem. Então, você imagina o que é a mente, porque, na realidade, esse processo, ele é uma cobrança mental. Eu desrespeitei a lei, então eu mesmo, né, eu mesmo me condeno perante essa lei. É muito interessante.
O Ezequiel fala que a nossa consciência é o conjunto das leis divinas impressas em nós, né? Que a nossa formação é essa, né? Então, quando nós precisamos, nós vamos usar a lei ali, mesmo que a gente tente se enganar, mas pode ter a certeza de que num momento nós vamos entrar na nossa realidade plena e o julgamento acontece. Vicente, Oi. aproveitando sua fala, lembrando da sua fala também na semana passada, sobre o tratamento, digamos, psiquiátrico ou psicológico, né? Utilizando a ferramenta da mediunidade. Aí eu usar também a Patrícia, que é profissional da área. Assim, hoje o André Luiz, eu não conheço o trabalho, como é que é feito lá, utiliza-se muito essa ferramenta da mediunidade, na questão dos passes e tal. No caso aí, Patrícia, o Conselho de Psicologia, sei lá, como é que eles enxergam isso, assim, esse trabalho? Eu estou perguntando isso porque o Vicente comentou que seria interessante, né, no domingo passado, aliar, né, a mediunidade, o espiritismo, com o tratamento psicológico. Que acho que se juntasse esse tipo de coisa, foi usar como é que chama? A regressão, né, Vicente? Você chegou a comentar. Como é que seria isso? Assim, é possível fazer isso? Eu estou afastada há muitos anos, né? Há mais de 20 anos. Então, eu não sei se vocês sabem a minha história, eu comecei atendendo em consultório, depois eu comecei a fazer ludoterapia, crianças, depois eu comecei a trabalhar com crianças e adultos. Só que aí surgiu a oportunidade de justamente fazer um curso, um seminário sobre doenças psicossomáticas, que são essas doenças todas que a gente sabe hoje em dia que, né, são causadas por desequilíbrio energético, né? Uhum. Aí eu fui parar num estudo de oncologia, porque aí nesse seminário, assim, todos eram unânimes em falar que o câncer tinha origem por um distúrbio emocional. E eu fui trabalhar com crianças, né? Crianças com leucemia, principalmente crianças com leucemia, que é o tipo de câncer que mais acomete as crianças, né? Tinha uns de olho lá, mas, assim, 90% da clínica era leucemia. E o Edson, como pediatra, conhecia um hematologista, um pediatra, que começou a mandar, assim, casos e mais casos para mim, de crianças. Eu sei que eu perdi meu cabelo. Como eles eram carecas, eu também fiquei careca. E eu tive um desgaste emocional tão grande, mas tão grande, que eu não dava conta. Eu não tinha esse recurso espiritual que eu tenho hoje em dia, né? Eu não tinha essa ferramenta. E eu me afastei, eu me desliguei e fui fazer belas artes. Fui para outro canto cuidar de mim. Então, com isso, eu tô assim, apartada do Conselho Regional de Psicologia há muitos anos, mas eu acredito, porque eu mantenho contato com colegas, né, que não foi feito nenhum progresso nesse sentido. Né? Pelo contrário, a psicologia hoje em dia está cada vez mais prática, mais pragmática, né? Querendo respostas rápidas. Então, a gente tem terapias comportamentais, terapias com vários objetivos, e não aqueles de resgatar o verdadeiro trauma da pessoa, né? Através da palavra, através de trabalhos mais espiritualizados. Eu vejo isso cada vez mais longe, sabe? Então, é isso. Eu tive a oportunidade de ver pessoas que trataram o André Luiz e que ficaram muito bem, sabe? Inclusive, até conterrâneos meus, que ficaram bem, melhoraram bem. É claro que você imagina, por exemplo, se essas pessoas
dessem continuidade, por exemplo, a um tratamento nas casas espíritas, conforme diz o Ezequiel, bem dirigidas, né? Porque tem isso também, né, gente? Vamos e venhamos, principalmente na atualidade, a gente está tendo muito problema aí com essa questão de casas espíritas mal dirigidas. E às vezes as pessoas começam a criar um monte de normas que eles não, que a gente nem sabe de onde que estão tirando isso, né? Mas eu, particularmente, eu vejo a cura, eu vejo qualquer cura a nível de enfermidade, principalmente psicossomática, eu só vejo essas curas através de tratamentos, a cura, estou falando de cura, de tratamento espiritual, porque o fato de uma pessoa viver na Terra, tomar ansiolítico, tomar remédios de tarja preta aí durante 20, 30, 40, 50 anos, não tem cura, não. Isso não é cura, não. Isso aí taca remédio no camarada que é para ele ficar ali meio neutro, né, da realidade. Essa é a realidade. Agora, enfrentar a si mesmo, porque a questão do tratamento espiritual, e eu citei André Luiz, é porque eles não trata só encarnado, não. Essa é a realidade, gente. A gente precisa entender o seguinte, nós estamos lidando com espíritos encarnados e desencarnados, e todos têm os mesmos direitos. Então, quando a Patrícia citou aí, né, o caso da comunicação lá do Guerreiro, né, olha que interessante. Ele primeiro chegou como vítima. Eu sou vítima, né? Eu quero meus direitos, eu quero justiça. Então, assim, aí quando você começa a aprofundar, você vai ver que, na realidade, ali não existe direito nenhum. A pessoa está sem nenhum, não tem o direito nenhum de falar. Então, é por isso que eu ainda vejo que a cura é mudança de hábito, é mudança de comportamento, é o querer. Porque, olha bem, a partir do momento em que eu começo a entender que tudo é energia, e para o espírito ligar a mim, ele tem que ligar energeticamente. E se eu mudo a minha forma de gerar energia mental, e ele ainda está com ódio, eu, grosseiramente falando, eu me elevo e ele rebaixa. Nós não vamos sintonizar. Então, realmente tudo é energia. É o que, olha, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso hoje. A gente tem que ler aquele livro do Dr. Inácio Ferreira, que chama Sobre as Cinzas do Tempo. Ele exatamente fala sobre isso, porque ele, quando encarnado, tinha o hospital psiquiátrico dele, espírita, e ele tratou de um caso especificamente lá, e ele vai contando vários casos, mas especificamente de um deles, que era obsidiado pelo Tomás de Torquemada, que era um espírito de um chama, inquisidor, né? Espanhol. Se não me engano, esse Tomás, ele nasce em Uberaba e ele é comido por uma cobra, né? No livro fala isso. Ele nasce filho do cara que ele obsidiava. E a cobra, o menino estava deitado, a cobra entra dentro da casa e come o menino, e engole o menino. Isso, ele nasceu, e ele nasceu completamente deformado de uma forma assim, monstruosa, para poder espiar, igual a gente falou aí, detonou tanto os neurônios, né, e a energia mental dele plasmou um corpo físico totalmente deformado. Ô, Vicente, esse caso também que você mandou, do homem que foi curado de câncer por termoenergia, que não sei o quê, isso daí não deixa, não. É um tratamento espiritual também. Quer dizer, não é que seja um tratamento espiritual, foi um tratamento inspirado pela espiritualidade, porque Ezequiel chega lá, vive falando que no mundo espiritual tem recursos que a gente ainda está longe de chegar e que a cura de várias doenças já existe, né? Que nós aqui não... Ele tem falado muito sobre educação elétrica. Eu estava conversando isso com um conhecido meu que é médico,
E ele assim, mas é lógico, eu falando eu não tenho conhecimento técnico para falar, né? E aí ele comentando comigo, ele falou assim, Vicente, isso faz muito sentido, né? E eu, inclusive, o seguinte, eu sou um camarada que eu me coloco também como cobaia. Eu estou falando para vocês aqui, olha, eu tive um problema de seborreia e o Ezequiel me deu eu tratei aí, gastei remédios caríssimos. E, de repente, ele me deu uma receita que, pra você ter uma ideia, acabou, eu não tenho mais queda de cabelo nenhum. E um trem que custa baratinho. Eu não posso falar aqui não, porque não me foi autorizado. Você vai ter que ensinar o que você fez para parar de usar óculos. Que eu fiquei sabendo que você usava óculos e parou de usar. Você vai ter que me ensinar Para dirigir eu usava. Aí acabou que eu... Vai ter que ensinar, por favor. Eu quero saber, hein? Mostra o caminho das pedras aí. Só tem um olho aqui. Com toda sinceridade, mudança de comportamento. 5. Mudança de comportamento. Eu posso afiançar isso. Mas mudança de comportamento em uma área específica ou todas? Ô, Aline, eu vou te dizer o seguinte, outro dia eu falei aqui que dos 10 anos para cá, eu me considero assim, eu passei a entender muita coisa que eu não entendia antes, sabe? E que eu tenho, por isso que eu falei que eu me coloco como cobaia das coisas. Quando o Ezequiel falou aí sobre a questão da energia, eu falei, bom, eu vou começar a buscar umas pessoas aí com alguns conhecimentos nessa área aí tecnológica, e eu vou começar a entender esse processo de educação da eletricidade, né? E eu já tenho mais ou menos em mente. E eu vou me colocar como cobaia para as questões de eletricidade. Vou. Eu mexo com elétrica, eu já tomo choque à torta e à direita, sabe? Então, para mim não faz muita diferença, não. Mas a questão de trazer essa eletricidade, esse campo elétrico, porque, na realidade, o que eu estou entendendo? Não é você ir lá e tomar o choque, mas é você entrar dentro de um campo elétrico provocado, onde você vai recompor esses neurônios. Por quê? Porque eles começam a enfraquecer, porque a corrente elétrica que está circulando ali, ela é muito fraca. Então, é a mesma coisa de você tem aqui um aparelho que funciona em 110. Mas se você pegar e ligar ele numa tomada de celular, ele não vai funcionar, porque a tomada de celular é 2 volts. Olha que interessante. Então, isso está me chamando a atenção, sabe? Então, assim, eu tenho pesquisado alguma coisa nesse sentido, conversado com algumas pessoas, porque o Ezequiel falou que o tratamento do futuro está no eletromagnetismo. E isso... Por quê? Porque ele falou que os laboratórios não têm condição, o corpo já reagiu de tal maneira aos remédios, né, que são oferecidos, que para muitas pessoas eles já não fazem efeito nenhum. Porque as células já trabalharam contra eles. Mas não desconversa, não. Você vai ter que ensinar para a gente como é que você faz para ficar sem óculos. Tá bom. Vamos falar aí quem que é que vai fazer o estudo, né? Isso, o Sublime Visitante. Isso aí. Eu queria convidar o Mauro. Está convidado. Cadê o Mauro? Mauro? O Mauro está aí. Estou aqui. Então é o capítulo 3. Capítulo 3? Sublime Visitante. Obreiros da vida eterna, viu, Mauro? Ok. Obreiros, capítulo 3. Vamos lá. Aí, para o próximo final de semana. Ô, Vicente, vai ter o próximo final de semana por causa do almoço ou não? Uai, mas tem que ter, uai. O almoço é meio-dia, não vai ficar comendo até 5 horas da tarde. Sei lá, uai. De repente, sobremesa e tal, o pessoal... Aí a gente tem um esquema lá, é o seguinte, a gente divide. Normalmente eu chego no dia de almoço, assim, eu chego às 6 horas da manhã, né? E a Estela doou um quadro que nós vamos fazer eu vou fazer um leilão desse quadro lá, né, Estela? Que é um quadro de São Francisco, né?
E esse é o dinheiro da renda do quadro, nós vamos direcionar ele lá para a Toca do Morro. Beleza. E um quadro muito interessante. Maravilha. Então, fecha para nós com a oração, Vicente, por favor. Com certeza. Jesus, mestre querido, somos antigos pedintes e viciados nessa norma que criamos para nós, onde muitas vezes fugimos às ações que deveríamos empreender, tentando transferir a responsabilidade que é nossa para a tua grandiosidade ou para Deus. Sabemos que já aprendemos muito. E quando nós começamos a entender como que funciona dentro de nossa pequenez a vida, que pulsa constantemente, que não para, quando nós podemos entender que nós é que devemos organizar a nossa casa mental, e todos aqueles que trabalham para manter o equilíbrio ou não destes grandes corpos que nós usamos, deste universo que usamos em miniatura, a vida já não é mais a mesma. E por tudo isso, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, com a paciência daqueles que convivem lado a lado conosco, da ajuda que vem, dos nossos companheiros de mais alto, daqueles que pesquisam na Terra, dos nossos companheiros cientistas que vêm para cá também para nos auxiliar nesse processo, nós só podemos dizer obrigado. Obrigado pelo dia de hoje, pelos amigos, pelo estudo. Obrigado por aqueles que são importantes no processo de nossa evolução. Obrigado pela natureza, pelos nossos irmãos animais. Obrigado pela água que bebemos, que banha o nosso corpo. Mas, principalmente, obrigado pela vida. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e amado nome. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todos os círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas faltas e ensina-nos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tantas faltas, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe a todos. Assim seja. Pessoal, tenham um excelente resto de domingo e até quarta-feira, se Deus quiser. Obrigada, Boa gente. semana. Boa noite. Com Deus. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Boa noite, Até. pessoal. Beijo para todos. Tchau. Abraço a todos. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.